Só recapitulando, quando nós falamos de proteções horizontais, nós estamos falando de qualquer proteção adjacente à edificação que produza uma influência de sombra de sentido horizontal, seja essa proteção uma marquise, um brise ou até uma varanda. Aqui nós vamos tratar essas proteções como brise soleil ou brise solares, mas considerem que essa explicação pode ser aplicada para qualquer tipo de proteção horizontal. A primeira coisa a ser dita sobre as proteções horizontais é que elas dependem diretamente do ângulo alfa. Aqui eu tenho 3 exemplos de proteções horizontais e todas essas proteções estão trabalhando com o mesmo ângulo alfa, que seria esse ângulo que a gente mede referenciado pela altura solar, como eu já expliquei anteriormente. Percebam que esses 3 exemplos de proteções solares possuem o mesmo ângulo alfa, porém com configurações diferentes. Aqui na primeira situação eu tenho uma única proteção horizontal um pouco maior. Aqui na segunda situação eu já tenho 4 proteções horizontais, porém um pouco menores. E na terceira situação eu tenho 8 proteções horizontais, um pouco menores e menos espaçadas. O ângulo alfa, como nós já falamos, é representado na carta solar por meio dessa linha curva paralela à face e referenciada nas alturas solares. Percebam que nessas 3 situações, as proteções solares estão perpendiculares à face, elas estão no ângulo de 90 graus. Não estou falando do ângulo alfa, tá? Eu estou falando do ângulo da proteção, elas estão retas, perpendiculares à parede. Porém, não é a única possibilidade de se trabalhar, apesar de ser a mais comum por permitir um maior fluxo de ar e causar menor bloqueio visual. Aqui eu tenho um outro exemplo das proteções horizontais não perpendiculares à parede, ou seja, elas podem sim ser inclinadas. A segunda informação importante é que o seu ângulo de atuação, ou seja, o ângulo alfa, se limita aos 90 graus. Por que isso acontece? Olha, aqui é o nosso exemplo, desse ângulo alfa, que seria de aproximadamente 45 graus. O limite máximo desse ângulo alfa seria a linha do horizonte, ou seja, eu teria no máximo 90 graus de ângulo de influência, de ângulo de proteção. O brise horizontal ou qualquer outro tipo de proteção horizontal pode ser infinito. Aí nesse caso, o ângulo gama, que é aquele ângulo que define as limitações, a vulnerabilidade dessa proteção, se torna dispensável. Por quê? No caso de uma proteção infinita, como a gente pode ver aqui, a gente não tem vulnerabilidade de altura solar, o Sol não vai conseguir adentrar lateralmente, porque essa proteção é infinita. Só que o que acontece? A gente não consegue, na maior parte das vezes, nunca na verdade, fazer uma proteção infinita dessa forma. Percebam que aqui eu tenho a representação de continuação, tá? De corte, de representação, mas o caso seria uma proteção infinita que a gente não consegue fazer geralmente, tá? Nesse caso da proteção infinita, então, os ângulos gama, que são esses ângulos laterais aqui, que identificam a vulnerabilidade lateral da proteção, eles não deveriam ser considerados, eles não são considerados, porque a gente não vai ter nenhuma influência dessa insolação lateral. Justamente porque esse Sol, que poderia vir das laterais, é inexistente. Nesse caso, a gente representaria na carta solar o ângulo alfa, que é o ângulo referente a essa proteção horizontal, totalmente, sem nenhum tipo de limitação, e a máscara de sombra ficaria completa, como a gente pode ver aqui. Mas no caso de uma proteção horizontal finita, que é o que acontece nos nossos projetos, o ângulo gama deve ser considerado, ele se torna indispensável. Por que isso acontece? Bom, aqui eu tenho a representação de uma proteção horizontal finita, então aqui no caso uma pequena marquise acima da janela, e essa proteção ela passa um pouco para os dois lados da abertura, E com isso eu tenho então os meus ângulos gama, que são os ângulos que me dizem até onde essa proteção é eficiente para a lateral da abertura. Esses ângulos são representados como gama direita, e percebam, gente, que a gente está olhando o ângulo gama de frente, nós estamos olhando uma elevação da abertura com a proteção. Nesse caso, o que seria a minha esquerda é o meu gama direita, tá? Então,
tem que tomar muito cuidado para não confundir. Quando a gente olha a proteção em elevação, o que seria a minha direita é a esquerda, na verdade, e o que seria a minha esquerda é a direita. Porque quando a gente vai estudar na carta solar, a gente está olhando como se a gente estivesse dentro da planta, tá? De dentro para fora. Então, por exemplo, face norte. Aqui essa parte de trás seria dentro da edificação e essa parte seria fora. Então, nesse caso, esse gama direita, que na minha representação está à esquerda, ele seria representado na carta solar aqui, ó, na direita, gama direita. O que manda o nome do gama, se ele é direita ou esquerda, é como ele é representado, no caso, na carta solar. E nós temos aqui o nosso gama esquerda, que na representação da elevação está para a direita, porém na carta solar ele vai ficar à esquerda. Percebam, pessoal, a diferença aqui então de angulação entre esses dois gama. No caso aqui o meu gama direita, que é esse que está sendo representado desse lado da carta solar, eu tenho um ângulo gama muito pequeno. E por isso eu tenho uma área muito mais vulnerável do que do outro lado, em que eu tenho gama esquerda muito maior. Ou seja, a proteção avança mais para esse lado. Então aqui na carta solar eu percebo que eu tenho uma proteção aqui, ó, muito mais abrangente, né? Então a minha máscara de sombra ficaria entre essas linhas aqui do gama. Lembrando, mais uma vez, eu vou repetir isso várias vezes, que o gama ele é representado na carta solar com essa linha curva perpendicular à linha da face. Então aqui eu estaria olhando para a face norte na carta solar e o meu gama vai ser sempre perpendicular, uma curva perpendicular à minha face, ok? E aí percebam que nesse caso, o que significa essa representação aqui? Daqui até aqui, ou seja, nessa parte de angulação aqui de altura solar, isso é muito importante, ó, altura solar. Então, ó, dessa altura solar até o zênite e do zênite até essa altura solar, eu tenho o Sol sendo bloqueado, eu tenho o Sol sendo sombreado, o Sol não vai pegar nessa parte. Porém, dessa altura solar para baixo até o horizonte e dessa altura solar para baixo até o horizonte, o Sol vai sim pegar na abertura. Quando o Sol estiver nessa posição aqui mais para baixo, ele vai começar a penetrar aqui na abertura. É por isso que aqui na nossa representação, né, o gama nos diz onde se limita a máscara de sombra. Do gama para fora, no caso da proteção horizontal, do gama para fora eu não tenho mais proteção solar. Eu estou vulnerável e o Sol vai estar entrando. Então, ó, aqui do gama para fora o Sol está entrando e aqui do gama para fora o Sol também está entrando. Então, gente, como que isso vai ficar na prática, né? Quando a gente for fazer na carta solar, porque aqui anteriormente foi só um exemplo, né? Sem nenhum tipo de ângulo específico. Mas eu vou dar um exemplo agora um pouquinho melhor de como isso se aplicaria de fato na carta solar, tá? Bom, também aqui no caso eu não estou usando os ângulos corretos, é só para representação, tá? Mas aqui eu quero que vocês entendam como que a gente vai identificar isso na carta solar, tá? Então, no primeiro caso, né, a gente está falando de proteção horizontal, então eu tenho aqui uma abertura e uma marquise, como no exemplo anterior, tá? Primeira coisa que a gente vai ter é o ângulo alfa. O que é esse ângulo alfa, gente? O ângulo alfa nada mais é do que a angulação entre a vertical, né, a parede no caso, e a linha de referência que vai do topo, né, do limite da proteção até o início da abertura. Tá? Então eu faço uma linha aqui, ó, do início da abertura até o fim da minha proteção. Isso vai me dar um ângulo que é o meu ângulo alfa de proteção. Tá? O ângulo alfa ele vai ser sempre representado em corte no projeto. A gente sempre vai estudar ele em corte no projeto, como mostra aqui esse exemplo. Tá? E na carta solar, como eu já falei várias vezes, ele é representado como uma curva paralela à face. Então aqui a gente está trabalhando com a face norte. E aí eu tenho então uma curva paralela à face norte que representa o meu ângulo alfa, tá? Nesse caso, só em via de exemplo, porque pelo que eu estou vendo aqui seria um ângulo muito maior, tá? Que 20 graus. Mas como via de exemplo, eu estou colocando aqui, ó, um alfa de 20 graus para vocês poderem ter um exemplo de como que isso seria estudado. E aí o que é importante a gente entender? O ângulo alfa, assim como o gama, esses dois ângulos, eles são sempre estudados em relação à altura solar. Por quê? Ele me diz que a partir dessa altura solar até o zênite, eu vou ter o Sol sendo bloqueado. E dessa altura solar até o horizonte, eu vou ter o Sol podendo penetrar na minha edificação. Tá? Então a gente sempre estuda ele em relação à altura solar. Então se aqui, por exemplo, eu tivesse 20 graus de alfa, como que eu encontro ele aqui na minha carta solar? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender
lembrar, né, é que esses círculos aqui, né, tá vendo esses círculos tracejados aqui? Esses círculos representam a altura solar. Então, como eles representam a altura solar, eu vou aqui achar o círculo que representa, né, o círculo referente ao ângulo de 20 graus. Nesse círculo eu vou grifar, né, na verdade eu vou grifar o círculo, e no pico, no topo do círculo aqui, eu faço a minha curva referente ao ângulo alfa de 20 graus. Então percebam que o topo da curva ele coincide aqui com esse raio desse círculo referente ao ângulo de 20 graus. Tá? Então é assim que a gente identifica o nosso ângulo alfa. Se por acaso vocês estiverem trabalhando com uma carta solar que não tem esse transferidor auxiliar, porque aqui tá fácil, né? Eu tenho esse transferidor, então fica fácil achar onde é os 20 graus aqui, sem problema. Mas se vocês trabalharem com uma carta solar que não tem o transferidor, sempre se norteiem por esses círculos aqui para achar o ângulo alfa e o gama, porque ambos são estudados em relação à altura solar, porque ambos são referentes à altura solar, tá? Então nesse caso aqui, ó, 20 graus, e aqui em cima, né, porque aqui eu já estou representando o que seria o uso do programa solar, que nós vamos usar um pouco mais à frente. Então aqui está mostrando para mim que seria o ângulo alfa de 20 graus, ok? Na proteção horizontal, nós também temos os ângulos gama. Então, vamos entender, né, como que isso vai ser representado na carta solar. Lembrando que os ângulos gama, então, eles representam a vulnerabilidade lateral da proteção horizontal, então até onde ela protege lateralmente, tá? E também são estudados em relação à altura solar, ok? Olhando em vista, então, aqui eu teria o meu gama direita, mesmo estando à esquerda da representação, ele é o gama direita, porque eu estou olhando a janela de frente, tá? Isso é muito importante para a gente entender e não se confundir, ok? Então aqui eu tenho o meu gama direita, que seria aqui, ó, essa linha curva verde. Lembra que eu falei? Os ângulos gama sempre vão ser representados como uma linha curva perpendicular em relação à face. Então, se eu estou trabalhando aqui com a face norte, eu tenho uma curva perpendicular à face norte, que é o meu ângulo gama direita, tá? O meu ângulo gama direita, então, nesse caso, eu coloquei aqui como 40 graus, tá? E nós temos também aqui o ângulo gama esquerda, que eu também coloquei como 40 graus. Então aqui, ó, ângulo gama esquerda, direita, ok? E como que a gente encontra isso, esse ângulo gama, na carta solar? Porque assim, o que acontece? O transferidor de ângulos, ele auxilia para a gente achar aqui o ângulo alfa e também o ângulo beta, que a gente vai ver depois, né? Mas ele não auxilia a achar o ângulo gama, a gente tem que achar por nós mesmos, tá? Então nesse caso não tem jeito, a gente tem que entender que o ângulo gama é referenciado nas alturas solares, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse caso era um ângulo gama de 40 graus, né? Então aqui, ó, lembrando que a gente sempre vai representar ele em elevação. E como que eu identifiquei esses 40 graus aqui? Bom, primeiro eu fiz uma linha tracejada aqui só para continuar a curva, para vocês entenderem melhor, tá? Mas essa linha não significa nada, porque a interferência do gama tá só aqui mesmo na face norte, só para vocês entenderem, tá? E aí, ó, o que acontece? O ângulo gama também é referenciado na altura solar. Então, o topo, o pico dessa curva, a parte mais alta, digamos assim, dessa curva, coincide com o raio do círculo referente à altura solar dos 40 graus, que é o ângulo que eu estou usando aqui como referência, que foi o ângulo que eu identifiquei aqui como ângulo gama, tá? Então, é dessa forma que eu consigo encontrar o meu gama. Eu acho o círculo referente à altura solar do gama, né, desse ângulo gama, e traço aqui como pico no raio dessa altura solar, traço como pico e levo até o 0 grau aqui, até essa linha neutra aqui de cima, tá? Lembrando que, mais uma vez, no caso, né, o ângulo gama, ele é sempre perpendicular à face que eu estou trabalhando, tá? Enquanto o alfa é paralelo, tudo bem? E aí uma última informação muito importante é que no caso das proteções horizontais, o mascaramento estará sempre entre os ângulos gama e o centro da carta. Ou seja, o mascaramento, a máscara solar, o que realmente está sendo protegido por essa proteção, vai estar aqui, ó, no meio, ok? Entre os ângulos gama e o centro, tudo bem? E claro, entre também o ângulo alfa e o centro, porque o alfa limita essa proteção, ok? No caso das proteções horizontais, vocês vão ver que na vertical é bem diferente, tá? Então, para a horizontal,